Hoje, a nossa convidada é a professora mestre Ellen Lara, que ela vai se apresentar. Mais uma vez, sejam bem-vindos, colegas ministros de música que estão aqui, colegas músicos, regentes do Espírito Santo, alunos que estão aqui, amigos de outros estados, também estar presente aqui nessa conversa. Antes da Ellen se apresentar e começar, nós vamos proceder da seguinte forma. A Ellen vai começar a falar, se apresentar e conversar conosco hoje sobre o tema que está aí no folder eletrônico. Logo após, eu vou fazer algumas perguntas para ela e depois que fizer essas perguntas a ela, eu vou passar para vocês fazer a pergunta de vocês. Geralmente, o tempo que a gente tem termina logo, passa rápido essas conversas tão gostosas que têm sido. Então, para iniciar, eu peço que vocês iniciem fazendo uma pergunta somente. Se a gente ver que tem tempo, a gente faz mais outras perguntas, que aí todos participam, certo? Mas eu creio que vai dar tempo para a gente fazer mais de uma pergunta. Mas, inicialmente, a gente começa com uma pergunta quando eu passar a palavra para vocês, depois que eu fizer algumas perguntas a ela. E no final, fazemos as considerações finais e encerramos a nossa conversa. Quando você for fazer a sua pergunta, por favor, você diga seu nome, se identifique, fale de onde que você é, para que a gente possa também te conhecer. Tá certo? Muito obrigado a todos desde já, especialmente a Ellen e seu esposo, que ela vai apresentar a partir de agora. Ellen. Peraí, seu microfone. Ativar. Olá, Pronto. olá. Boa tarde para todo mundo. Minha voz está chegando bem? Tá. Sim. Grande prazer estar com vocês, privilégio. Eu sou Ellen Lara, musicista. A minha vida e a minha carreira musical se confundem porque eu estudo piano desde os 6 anos de idade e são anos aí de estudos, de dedicação nessa trajetória tão espetacular que é a música. Muito embora o nosso assunto de hoje seja bastante abrangente e se aplique a qualquer área, nós vamos focar mais nas artes, porque depois você pode tanto aplicar na sua lida diária como compartilhar, né, com outros artistas que você conhece em várias faces aí do fazer artístico. Eu me formei em piano, em canto, fiz especialização em voz e mestrado em música, cultura e sociedade pela Universidade Federal de Goiás. Em Goiás nós temos aqui a Federal, que tem o curso de música. Também estudei um tempo de fonoaudiologia, mais ou menos uns 3 anos. Um dia pretendo terminar, porque trabalhamos o tempo inteiro com voz, então é uma prática que agrega muito valor à nossa formação. E paralelo a essa formação, fui fazendo cursos de produção, gestão cultural, né? Eu sou uma curiosa, uma fazedora de arte, e dizem que uma empreendedora de nascimento, que a gente vai estar conversando. Então, um grande privilégio estar com vocês, para a gente trocar experiências. Vou tentar apresentar o maior número possível de possibilidades que nós já fizemos através da Empreender Música, que é a nossa empresa que está aqui, ó, Empreender, que existe desde 2006 na cidade de Goiânia, empresa limitada, microempresa. Então, a gente emite nota para os nossos trabalhos todos. Então, assim, é possível ter uma empresa de produção cultural no Brasil, né? Nós temos aqui em Goiás, um estado muitas vezes maciço do sertanejo, mas a gente tem excelentes bandas. Está aqui o meu amigo e músico Gilson Pires, que também pode validar essa questão, porque é músico, professor, mestre, trabalha com bandas, com escolas, e não se faz só sertanejo em Goiás, se faz música erudita, a escola de música é muito boa, só tem mestre e doutor, muito mais doutor, aliás, do que mestres. Então, graças a Deus, temos trilhado esse caminho. Trabalho também muito com música popular brasileira e tenho uma carreira dentro e fora do segmento cristão. A gente transita bem. E no fritar dos ovos, a gente faz música de qualidade. Então, a gente canta desde João Alexandre a João Gilberto, mas com qualidade. A gente pode conversar também sobre isso no futuro próximo,
Tenho 4 álbuns gravados, o CD Mulher, Por Você, Simples Gestos, e por último o CD Piquititim de música regional brasileira e música popular brasileira cristã com letras minhas. Eu componho, eu adoro escrever, então estou sempre compondo, não só canções, mas artigos, textos literários, tem algumas coisas publicadas em alguns lugares aí a bem, já estive na Unicamp, já estive em congressos no Brasil e fora, enfim. É empreendendo, né? O tempo o todo. Então, é um pouco desse muito que Deus nos tem permitido fazer e um grande privilégio estar aqui para compartilhar e para ouvi-los também. As perguntas são agora ou depois? Agora. Agora. Então, As perguntas fáceis, hein? a gente ouve muito pessoas falando assim sobre empreender, empreendedorismo, empreender, mas pela sua experiência e pela própria palavra, o que é empreender? Paulo, quando eu fiz a minha dissertação lá em 2007, eu li bastante teóricos, né, de livros, de revistas, de artigos na internet, conversei muito com pessoas. Eu fui regente do Coral Sebrae Goiás por 15 anos e o Sebrae, a personificação, é um órgão que exemplifica, que tipifica muito a questão do empreendedorismo, porque ele valoriza, ele oferece cursos e uma infinidade de coisas para quem quer empreender. Então, eu estava relembrando, e empreender tem vários conceitos. Você pode dizer que empreender é inovar, é criar, empreender é sair da caixa, sabe? É fazer coisas diferentes que às vezes ninguém fez. É ver possibilidades, de repente, onde as pessoas só veem dificuldades. Então, empreender é fazer com que aquele senso comum saia daquele lugar para algo interessante, maravilhoso, às vezes até extraordinário, porque tem coisas tão inusitadas que o empreendedor propõe que você fala, gente, essa pessoa é muito doida. E eu tenho uma frase comigo o seguinte, se o povo está achando que você é doido, é perturbado, pode saber que vai dar certo, que você está no caminho certo. Porque isso é coisa para empreendedor. Então, quando a gente fala vamos empreender, na maioria das vezes estamos pensando em fazer algo diferente, inusitado, que às vezes até já foi feito, mas você pode sempre acrescentar, dar uma roupagem nova, uma carinha melhor, agregar conceitos e valores a esse empreendimento. Qual o perfil de um artista para que possa atender esse mercado de trabalho especial, talvez especialmente o que a gente do nosso métier, como músicos que estão aqui presentes? Sim, olha, na dissertação de mestrado eu trabalhei com 3 coisas, com o que a gente chama de tripé. Primeiro, o mercado de trabalho que solicita o profissional. E hoje, acredito que como a minha, o Damo, meu marido, a nossa empresa Empreender, como todos nós no Brasil, né, e fora, nós temos um mercado que tem demandado muitas necessidades. E estamos sentindo na pele a dificuldade de empreendimentos culturais. Eu acho que a maioria compartilha comigo nesse sentido, né? Em Goiás, por exemplo, nós ainda não tivemos liberado apoio de lei de incentivo nesse sentido na época da pandemia. E eu futrico muito na internet, fuço muito, então eu já vi que no Sul, no Sudeste, em Brasília, em alguns outros lugares, os governos já se mobilizaram para oferecer isso para o artista. Em Goiás ainda não. E aí você me pergunta, enquanto isso vocês estão fazendo o quê? Né? A gente não vive de luz. Só tocar e cantar bonito não paga a conta, não paga a Unimed, não paga o Pão de Açúcar, né? Não paga a água, não paga a energia. A gente precisa de algo mais. Então, esse é o primeiro conceito desse tripé, o mercado que solicita. Segundo, o perfil do músico que empreende. Muitas vezes você fala, eu sou tão maravilhoso, eu canto tão bem, eu rejo um coral como ninguém, como o Karabchevsky, mas eu não estou fazendo nada, minha conta bancária está no vermelho. O que esse músico, esse artista precisa ter ou fazer para que ele saia desse local da necessidade da sobrevivência? Nós temos casos aqui em Goiás, recentemente faleceu Aldir Blanc, lembra? Vocês acompanharam a morte, sim. né? O letrista excepcional, que inclusive escreveu Bêbado Equilibrista, que ficou imortalizado na voz de Elis Regina, quando ele adoeceu,
Ele foi internado no hospital público e tiveram que fazer uma vaquinha para internar o Aldir no hospital com um pouco mais de dignidade. Veja bem. O quanto será que esse homem ganhou só com direitos autorais de O Bêbado e Equilibrista? Primeiro, quanto ele ganhou? Para onde foi esse dinheiro? Que tipo de investimento ele fez? Então, que perfil que o músico tem que ter para atender essa demanda no mercado? Só tocar e cantar o reggae bonito não me garante isso. E um outro tripé é o seguinte, que processos, que caminhos esse profissional artista, né? E aqui eu não me dirijo só a músico, mas ao artista em geral, pode ser do circo, do teatro, da dança, que caminhos ele tem que percorrer para que esse perfil empreendedor e a arte que ele tem se unam em um grande amálgama para atender a solicitação dessa demanda de mercado. Então foi isso que eu discuti na minha dissertação de mestrado, porque a parte da música já estava resolvida. Convenhamos que reunir um grupo de pessoas, separar um repertório e fazer com que aquelas pessoas cantem ou toquem, não é lá, assim, para nós, uma tarefa tão impossível. Sim. Mas você engajar pessoas, fazer com que elas participem da sua aula, fazer brilhar os olhos dela, né? Fala, meu Deus, aquela aula é maravilhosa, eu quero estar naquela aula toda semana, do Paulo, do João, do Gilson, da Ellen, do Damon, eu preciso estar lá. Esse é o grande desafio. Então, amigo, o mercado solicita esse profissional. E eu até anotei algumas coisas que são características que deveriam ser de todo mundo. E eu falo, não tenho, mas pode adquirir. Engajar, otimismo, entusiasta, sabe? Ser empático, ter network hoje que faz muita diferença na nossa vida. Mas a gente vai conversar um pouquinho mais detalhadamente sobre essas questões no decorrer aí da nossa prosa. Você disse, sempre você está afirmando as perguntas baseadas na sua dissertação. Isso é interessante porque uma dissertação é um trabalho científico. E além de a gente saber que dissertação é um trabalho científico, ele foi orientado, né? Então, ele foi orientado, ele foi revisado, foi discutido por pessoas especialistas nessa área. Então, isso é interessante quando você responde baseado na sua dissertação e depois pela sua experiência. E quando você diz assim, esse tripé que você colocou, o mercado que solicita, o perfil do músico que empreende, quais caminhos esses artistas devem percorrer, isso não serve só para músico, né? Não. De uma vida total de uma pessoa que quer empreender. E você me disse numa conversa antes, que acho que mais para frente você vai colocar isso, sobre aquela palestra que você assistiu, né? Do iFood, acho que foi iFood, né? Foi isso? Daqui a pouco você vai falar sobre isso para a gente. E quando você fala sobre esse network, você vai falar mais na frente? Posso comentar algo aqui? Pode comentar. Network tem sido um ponto interessante. Vou dizer, porque você precisa de algum momento daquela pessoa estar presente no seu projeto. Você vai fazer de tudo para conhecer aquela pessoa. Vai marcar até um café para tomar com aquela pessoa. Eu fiz isso com uma professora lá em Recife. E eu estou com um projeto que ela aceitou participar comigo. E é numa área que está sendo uma área muito forte no Brasil hoje. Não posso falar aqui agora, porque ela, além de ser dedicação exclusiva, a gente está alinhando ainda esse projeto. Mas isso é um network. Eu marquei um café da manhã com ela em Recife, tomei o café da manhã, um colega em comum nos apresentou. Então, isso é um ponto positivo que a gente precisa estar atento. Muito bem, isso aí. Ellen, outra pergunta. O que o mercado de trabalho solicita do artista? Ou de uma pessoa que quer empreender? Tá, perdão. Só um adendo aí sobre o network. Nós lançamos em março de 2019 o CD Piquititim, Música Regional Brasileira. Uma fotinha. Sim. O povo pergunta, é você? Não, é minha irmã, gente. Claro que sou eu, né? Só porque cabelo grande? Só porque passa uma pasta base na cara, né, Alzira? A gente fica mais bonito e o povo acha que não é, gente. O CD está aqui dentro, aqui é onde eu dedico, aqui tem as músicas. Esse CD fala de música regional brasileira, das 10 canções, 3 são minhas, e eu escrevi sobre as expressões goianas.
trem, rensga, bom demais da conta, né? Coisa de goiano, porque nosso linguajar é muito peculiar. E aí, fuçando, pesquisando na internet, eu fui levada pelo Google ao grupo de estudos da fala da UFG, encontrei uma professora do Pará, doutora na UFG, que é perita em expressões goianas. Eu falei, é você que eu quero. Peguei o CD, né, ainda em formação, fui até ela, marquei um café, me apresentei, e a professora Vânia está compondo o projeto. Então, assim, eu não tive nem quem me apresentasse, porque muitas vezes, Paulo e amigos, nós não vamos ter esse interlocutor. Você vai ter que pegar o seu projeto, colocar debaixo do braço, se você tem uma boa ideia, como eu fiz muitas vezes. Com o Sebrae, não foi diferente. Eu fui lá uma vez para tocar e cantar o hino nacional na abertura de um evento, e eu falei, tem coral no Sebrae inteiro, por que não tem Goiás? Na próxima semana eu apresentei o meu projeto, e eu trabalhei no Sebrae por 15 anos. Fui a regente do Coral Sebrae. Cantamos em todas as feiras, no estado, em todos os centros de empreendedorismo em Brasília, enfim, foi um tempo maravilhoso. Então, não espere, meu amigo, o empreendedor faz acontecer. Sobre a sua pergunta, as empresas hoje buscam interação, socialização, bem-estar. Funcionário feliz trabalha melhor, é ou não é? Quando você está no cargo certo, na função certa ou mais apropriada, o seu desenvolvimento é melhor. Eu acredito que vocês, como eu, a gente ouve muito do médico. Eu sou médico, mas eu queria ser músico. Eu já ouvi isso de médico. Do contador. Nossa, eu adoro essa coisa do músico. Eu queria ter feito música. Sabe? Aquilo me fala, às vezes, de um desejo lá no profundo que as pessoas gostariam, mas não conseguiram. Por questões financeiras, por falta de apoio da família, por inabilidades mesmo, por falta dessa energia motora que nos faz ir. Então, as empresas buscam isso em nós, Paulo, no artista. Essa energia, esse movimento, essa disponibilidade que temos para socializar, integrar, trabalhar a cultura organizacional. Os nossos alunos, por exemplo, de empresas públicas e privadas, eles começaram a ir ao teatro, 90% deles a partir de nós. Quantas vezes fizemos shows e os meus alunos estavam no palco comigo? Ai, Ellen, como? Cantando o refrão, cantando um trecho, recitando alguma parte do show, apresentando, enfim. Mas quando você integra as pessoas, elas se tornam participantes daquele trabalho. Aí, meu amigo, é só alegria. Você não precisa ir, elas virão até você. É assim que acontece na prática. O Gilson já me acompanhou muito em trabalhos, em empresas, e sabe, ele vê todo esse movimento. São corais amadores, mas as pessoas não estão lá para aprender a fazer música, para aprender a ler música. Elas estão lá para o desestresse, para o bem-estar. Mas, claro, a gente lança pílulas. Mais no meio da minha dissertação, eu falo sobre tipos de educação, formal, informal, intencional, não intencional, de um pedagogo maravilhoso que se chama José Carlos Libânio. Ele tem um livro, Libânio. inclusive estava na banca da minha dissertação de mestrado. Sim. Então, Paulo, o artista precisa, sabe, entender, compreender esses processos. Muitos se aventuram no mercado, e agora eu estou falando de uma forma geral, que hoje, né, com esses novos tempos que se apresentam, educação à distância, aulas, corais online, eu sinto ainda tudo muito dentro da forma. Ellen, mas é o meu jeito de ser, beleza. Mas tenta, a partir de ontem, dar uma ressignificada. O empreendedor, ele é um sujeito resiliente, ele está atento às novas configurações. Muitas vezes eu não consigo introduzir todo o meu academicismo dentro do mundo empresarial. Eu gostaria, para ter um coral da USESP. Mas o coral do Sebrae, a galera queria cantar na Feira do Empreendedor. E lá ia a Ellen fazer uma paródia. Olha, isso aqui está muito bom, isso aqui está bom demais. Maravilha! Então vamos fazer da melhor maneira possível. Porque eu tinha pessoas engajadas. Eu tinha os diretores do meu lado. Eu tinha um trabalho garantido aí que se perdurou por 15 anos. São 15 anos. É muito tempo dentro de uma empresa. Então, amigo, o artista precisa estar atento a essas sugestões e essas demandas da empresa. A minha orientadora me dizia, o que adianta você tocar e cantar lindo? Você chega lá na Coca-Cola para pedir um financiamento, um apoio, um patrocínio, eles vão virar e vão dizer assim, vai vender quantas garrafas? Quantas latas?
Então, eles, no fundo, às vezes não há muito interesse na arte, mas no que vai vender, no que aquilo vai gerar comercialmente. Então, o artista precisa entregar da melhor maneira o seu produto, saber vender a sua arte. Isso se chama empregabilidade. É você dar serviço, como a gente fala aqui no Goiás, para aquilo que você sabe fazer. Tocando, cantando, ensinando, regendo, escrevendo. Aí é o que menos importa. O importante é você ter essa possibilidade. Posso continuar, Paulo? Algumas, pode, também tem uma pergunta aqui. Você quer continuar respondendo ou... É a pergunta que, né, a gente vai tentando fazer Tá. essa conexão. Quando você disse essa questão aí do artista, nós músicos e acadêmicos, algumas instituições hoje no Brasil, no curso de licenciatura, têm promovido e têm tentado colocar no currículo essa matéria de empreendedorismo. Porque nós somos formados para chegar a tocar ou ensinar, dar aula de música em si. Há muitos os anos se passaram e nós fomos formados para isso, né? E aí, quando você coloca a questão de o que a gente precisa saber o que o mercado solicita e qual é o nosso perfil e quais caminhos a gente precisa trilhar para percorrer, né? Então, isso é uma discussão que está nos cursos de licenciatura e nos cursos de bacharel em música popular. Porque esse mercado, quem está atingindo bastante hoje é a música popular. É claro que nós temos o teatro musical, que é um empreendedorismo, né? Mas talvez eu fui só formado para cantar, ser aquele cantor, de estar no teatro, fazendo aquele papel, terminou aquele musical, estou parado. Não continuei, não tive essa visão de empreender, né? Então, nós vemos muito isso porque nós somos formados para isso, para tocar, alguém ouvir e ir embora. Claro que há discussões, né? E essa fundamentação que você tem colocado tem sido importante para a gente ouvir aqui e perceber que não basta só ter ideias, você tem fundamentações e experiências e estudos nessa questão. Paulo, eu tenho tentado, o Gilson sabe disso, né? Meu colega aqui de Goiás, em Goiânia. O Gilson está aqui presente, trompetista, né? Trompetista. Parei, deu tchau. O quanto a gente tenta implementar na universidade, na UFG, no IF, esse curso que seja de extensão. Porque, como você falou, as pessoas só sabem tocar e cantar ao registro. Só nesse sentido, tá? Me entendam, por favor. A universidade não ensina a empreender, a universidade não ensina a gerenciar dinheiro, gerenciar a carreira. A universidade não ensina a fazer planos de negócio ou parcerias, entendeu? Muitas vezes eu estava no Sebrae assistindo uma palestra do Almir Klink, aquele navegador, lembra? Eu assisti as coisas mais inusitadas. O que um músico está fazendo aqui? Eu estou colhendo, eu estou adquirindo experiência. Porque muitas coisas que o Almir fez no aspecto de resiliência, de chegar em tribos indígenas, assim, no interior aí de países, de locais, sabe, inexplorados, ele falava como que ele se adaptava com aquele povo, como ele vestia a mesma roupa, como ele pintava a cara. Era impressionante. Assistir a palestra do dono da China Box, que um dia estava em casa querendo comer alguma coisa, e a filha dele falou: como é que você não tem um aplicativo que as pessoas peçam para chegar comida em casa? Daí surgiu o iFood, é isso que você pede. Surgiu a partir desse dia. Assisti a Anália Sina, Furacão Chinês, uma mulher que na época tinha 36 anos, e foi a primeira gerente latino-americana da Marlboro. Imagina, uma pessoa com 36 anos, ela disse que estalava o dedo, caía 10 advogados, estalava o dedo, caía 10 contadores, estalava o dedo, caía 10 contador, secretário, de tanto poder que ela tinha. Ela mandava em toda a Marlboro, na América Latina. Então, amigos, é muito importante. Às vezes você fala: eu não tenho esse perfil empreendedor, eu sou tímido, tenho menos coragem, a universidade não me ensinou isso. Tudo bem, procure parcerias, é o que eu ia chegar aqui agora. É importante fazer. O tempo inteiro, na empresa e fora, a gente busca parcerias. Eu, que tenho essa natureza mais despachada, não tenho problema com isso. Não tem problema com o sim, e o não é garantido, né? Não tem aquela frase?
Eu vou pedir, porque o não é garantido. Não, já tem, né? Então, eu não estou nem aí, eu tento de qualquer forma. Então, gente, eu chegava, por exemplo, lá no Detran, Departamento de Estradas e Rodagem aqui do estado, eu descobri que tinha uma terapeuta, uma fisioterapeuta. Eu falei, vou fazer parceria com essa menina, porque o que eu entendo de voz, ela entende de exercício. Então, eu trouxe ela, da manhã eu trouxemos ela para a nossa aula. Era show de bola, porque ela fazia os treinos certinho, alongava, pescoço, não sei o quê. E depois ela entrou para o coral e ficou conosco. Fiz assim com fonoaudiólogos, com terapeutas ocupacionais, com psicólogos, com essa galera da ginástica laboral, porque a gente vai fazendo um processo que eu também comento na minha dissertação, que é o da interdisciplinaridade. As pessoas ficam com medo, às vezes, Paulo, porque de terem os seus lugares tomados. Eu não tenho medo. O medo Porque de você, passar conhecimento para o outro e o outro, né? você tem a sua forma de lidar, a Ellen tem, o Gilson tem, a Flávia tem, o Damon tem, o Robelo tem. Então, assim, somos seres únicos. Eu toco e canto, eu não sei se você toca também ou só canta. O Gilson já é do trompete, é outra vibe, entendeu? Então, não há essa coisa. Eu nunca tive problema com isso, porque eu sempre tive certeza, segurança do nível de arte que eu faço e do valor que eu tenho para o segmento empresarial. Ponto. E o que viesse era justamente para agregar. Na dissertação, eu ainda cito sobre alguns anais da ABEM, né, Associação Brasileira de Educação Musical, que eu gosto muito, sou membro, que umas professoras como a Eliane Hentz, do Rio Grande do Sul, a Maria de Lourdes Sequef, que ela fala que o artista precisa ser interessado, precisa ser curioso, e empreendendo para a multiplicidade de ações. Você fala, nossa, tem que fazer tudo isso? Amigo, tem. Se você quiser sobreviver nesse mercado que é severo e competitivo, você precisa. Porque nós, da arte, trabalhamos aspectos cognitivos, psicomotores, não é? A gente contribui com saber. E a gente desenvolve capacidades e habilidades no sujeito que recebe, que às vezes nem ele mesmo sabia. Em empresas, a gente tem muita história para contar. Tem uma funcionária das lojas Novo Mundo, que é uma loja de móveis em Goiânia. Eu dei aula lá 6 anos. Ia, levava o meu teclado, hora em sala, hora no prédio, hora no auditório. Para mim não tinha tempo ruim. Eu chegava para dar aula e eu dava aula. Podia ser no meio da loja, eu dava aula. Se fosse no meio da loja era melhor ainda, porque ia ter cliente, ia fazer mais mídia para mim. Uhum, Eu sou muito verdade. maqueteira. Dava cartãozinho e ali já rolava um convite para um culto, para uma aula particular, já indicava meu marido, enfim. As coisas iam acontecendo. A Adriana Cristina se interessou, veio cantar no nosso coral, que é o Grupo Cantoria. Hoje, a Adriana Cristina está fazendo musicoterapia na Universidade Federal de Goiás, a partir de uma aula simples de coral dentro de uma empresa que vende móveis. Então, E amigos, é preciso, sabe, Paulo, ter essa disposição para ofertar e para compartilhar. você falou algo importante, que todas as conversas afinadas que a gente teve até hoje, que com os alunos de música da FAMES, a influência nossa como regentes corais, como professores de música, na formação profissional dos nossos alunos também. Uhum. Além de empreender de uma forma, nós empreendemos também na vida dos nossos alunos, Muito. influenciando na escolha profissional que eles têm hoje. E isso é lindo demais, né? Quando você falou sobre empreender e algumas histórias aí, eu lembrei da história dos proprietários da Forte Leve, das caixas de água. Um é membro da igreja que eu sou ministro de música aqui em Vila Velha, e o irmão dele é da outra igreja aqui em Vila Velha também. Inclusive, Magela está aqui e trabalha lá com eles. Dá um tchau aí, Magela. Legal. A história dele, sabe como é que foi? Você conhece caixa de água, Forte Leve, né? Sim, Tem no Brasil todo conheço. e eles começaram no quintal, a mãe dele, que não tem conhecimento nenhum Olha, acadêmico, ela não tem nem o segundo grau, nem o primeiro grau, acho, né, Magela? E aí ela começou a fazer no quintal da casa dela algumas telhas e pedia para que vendesse para um comércio próximo à casa dela. E aí os filhos começaram a trabalhar com ela e vender, ela ia lá e comprava tudo. ó,
E aí a fama começou a correr que o material era bom, porque não Bom, sobrava. sabe? Então ela passava para o comércio e ela mesma Gente, comprava. que E sabida. aí eles começaram a fazer caixa, e foi a mesma história. E aí começou um comentar para o outro: ó, aquele material não tem mais, o negócio é bom mesmo. Então, onde que é? Onde está vendendo isso? A história é linda, muito bonita. Até hoje, tá? Ela não tem nem a formação de primeiro grau, Aham. mas foi uma verdadeira empreendedora. É a sacada da escassez, né? Quando você fala, tá Exatamente. acabando, o povo, né? É uma E loucura. aí o comentário correu. E hoje vocês vêm do Brasil todo, né? A Forte Leve. Lembrei no momento certo isso aí. Com Ellen, Posso a certeza. última fazer aí pergunta que eu vou. Oi? umas considerações? Você pode só esperar um pouquinho? Eu termino que eu Posso? vou passar para vocês. Que aí a gente segue, você já fica sendo o primeiro Tô da lista. acabando. Como a arte contribui para o desenvolvimento de competências e habilidades que recebemos? E como que a gente pode participar desse processo artístico? Ai, a arte leva todo mundo pro céu, né, Paulo? Vamos combinar. Então, olha só, como a Que arte bom seria. contribui para o desenvolvimento e competências e habilidades que a gente recebe. E como a gente pode participar desse processo artístico na sua visão? Olha, a gente pode participar ativamente. Eu tenho uma frase comigo que eu aprendi, eu li há um tempo atrás, e eu sempre falo para os meus alunos nos shows, estou começando a aula e falo, olha, hoje eu quero te levar num lugar que você ainda não esteve. Quando termina o show, que eu vejo as pessoas dizendo como eu me emocionei, como eu me lembrei do meu pai, da minha mãe, da minha infância, como você me fez ter orgulho de ser goiana, eu ouvi muito isso a partir desse trabalho, eu tenho certeza que eu levei a pessoa nesse lugar. Então, o artista precisa ter essa sensibilidade, essa resiliência. E aqui eu estava relembrando a minha amiga Sekef, que também está citada lá na dissertação, ela fala que a gente precisa ter sensibilidade para a gente partir a partir do universo do aluno, do público, das pessoas que a gente se relaciona, para entrar, para imergir no universo dele, para a gente extrair a partir. Muitas vezes nos corais, por exemplo, eu não canto funk, eu não toco funk. Muitas vezes, muito embora vivendo numa terra de sertanejos, eu trabalho com música raiz. Eu toco Almir Sater, eu toco Renato Teixeira, eu toco sertanejo raiz de verdade. Canto nos shows que o povo adora, Xalana, Tristeza do Jeca, Saudade de Minha Terra. E nos CDs eu coloquei, por exemplo, Saudade Brejeira, que saudade do meu alazão. Isso é um clássico no Goiás. Se a gente canta, o povo chora, né, Gilson? O Gilson está arrepiado aí, ó. Tudo bem. Então, a gente parte, eu parto a partir desse lugar, sabe, de encontro com essa pessoa. E aí, meu amigo, provoca transformações, desenvolvimento de habilidades, o engajamento, o senso de pertencimento, a vontade de estar. As pessoas começam a falar, eu quero ir na sua aula. Nossa, que dia que é? É o melhor dia da semana. Poxa, como me faz bem. E aí é só alegria, porque você está atendendo às solicitações do mercado, você está fazendo o bem para um outro ser humano. E nós que temos o discernimento, né, do Espírito Santo de Deus, você que confessa, ou prega, ou segue algum tipo de religião, são pessoas mais sensíveis, a gente ainda consegue, de repente, ter uma palavra amiga de consolo, a gente consegue ajudar irmãos da igreja a liderarem e a lidarem melhor com seus pares, seus grupos de louvor, seja na igreja, no centro, na igreja católica. Para mim, o local é o que menos importa. O importante é que aquela pessoa vai estar plena, consigo mesma, encontrada. Muitas vezes a gente vê gente muito desafinada ou sem o pitch, a gente propõe uma nota, uma altura, a pessoa completamente, sabe? Aquilo me fala do interior dela, da total desconexão. E aí é tão real que no meio da música ela começa a chorar. Quando você vai investigar, ou tem uma briga, ou o filho é drogado, ou separou do marido, ou está com uma doença em casa muito grave, alguma coisa ela te revela. É impressionante. Nós já tivemos uma coralista, Paulo, que ela veio a óbito, ela morreu na hora, quase no dia, no dia não, na hora da cantata de Natal. Ela era tão apaixonada pelo coral que ela ficou uns 3 ou 4 meses tratando de uma arritmia severa. No dia da cantata, ela foi num condomínio aqui em Goiânia
Gersina passou mal, uma médica no condomínio socorreu, não resistiu. 40 minutos depois ela veio a óbito. Então, assim, a gente tem umas histórias fortes. Depois a gente fez outras cantatas em homenagem a essa nossa coralista. Mas, sabe, fazia tão bem que eu fiquei assim, agora, canta ou não canta, apresenta ou não apresenta? Nós reunimos em conselho com a galera toda e falamos, vamos cantar. E o povo falava, Ellen, ela morreu feliz, porque ela estava no lugar de prazer, sabe? De total plenitude. Então, vamos cantar. Então, a gente consegue acessar esses lugares, mas, querido amigo artista, seja sensível, entregue o seu melhor, sabe? Muitas vezes a gente chegava na aula, em alguma empresa, tinha uma, duas pessoas, a aula era a mesma. Aqui, para mim, tem 14 pessoas, maravilha. Se tiver 140 ou 1.400, a nossa prosa ia ser no mesmo nível, porque há essa disposição da entrega, né? Então, a gente tem aprendido com o nosso pastor, com a nossa igreja, e ouvindo muitas palavras boas, que a gente dá aquilo que tem e a gente precisa transbordar naquilo que foi confiado a você. Então, é um princípio que eu não abro mão. Então, se é a arte que eu tenho, então é a arte que eu vou compartilhar. Fora, Paulo, o pensamento crítico, a autoestima. Eu fiz um show, por exemplo, uma vez no mês de março, na época da Semana da Mulher, que a gente estava com um coral de garis em Goiânia. Varredores de rua, comurgue, serviço de limpeza. Mulheres que outrora passaram a vida varrendo a rua na frente daquele teatro, naquele dia elas estavam no palco comigo, dignas, de salto alto, de vestido preto, maquiadas e assim, todas borradas de tanto chorar. Porque pisar num palco de um teatro desse tamanho era um sonho impossível para elas. Mas nós, como artistas que a gente tem acesso, a gente pôde, sabe, favorecer e compartilhar esse momento. Outra pérola que nós encontramos em Goiânia foi o tenor Gari. E a gente foi parar com ele no palco do Gugu, lá em 2015. O Ronaldo, bom, como é que vai? lembro. Pois é. A gente estava dando aula, eu dei 6 meses de aula de graça para a Comurg, porque eu queria implementar o coral e eu sou persistente. Eu fico até não dar mais. E eu desisti, não foi por mim, não, foi por eles, que é um órgão assim meio tribuloso no estado. E o povo, professora, você tem que ouvir o tenor, você tem que ouvir o Ronaldo. Eu falei, Senhor da Glória, vai vir mais um sertanejo, né? Quando o Ronaldo veio, amigos, ele cantou Nessun Dorma, que é uma área de ópera de Puccini, que o meu marido canta. Mas meu mistério é que eu sou me... Lembra? E não me viu nessun sapra. Eu falei, oi? Não, esse aí a gente tem que ouvir. Preparamos, fizemos um treinamento intensivo e fomos, a Record descobriu e a gente foi parar lá no palco do Gugu. Ronaldo continua cantando lindamente, que o timbre é maravilhoso. Em 10 anos de empresa, não houve um investimento sequer. Até chegar um artista lá para acender o Ronaldo. Então, nós acessamos lugares incríveis, Paulo, incríveis. Então, tendo o mínimo de resiliência, de sensibilidade, sabe, de afeição pelo outro, a gente vai desenvolver trabalhos incríveis. Isso seja à distância, quando terminar a pandemia, que cada um voltar para os seus coros ou para as suas igrejas, o trabalho pode sim se efetivar, né, e ser muito mais afetuoso e caloroso do que sempre foi. Ah, vejo a hora, todos nós, né, de acabar essa pandemia. Mas o que eu entendi, então, você nessa resposta é fortemente a emoção. Sermos sensíveis e sinceros. Completo com a palavra sincero. Muitas vezes também nós, como pessoas que levam esse conhecimento, temos algo a mais para oferecer quem está conosco. Falta também a sinceridade de a gente poder compartilhar isso, né? Paulo, e junto com tudo isso, entra aqui a pedagogia e pedagogos do José Carlos Libânio, que você fala, mas você não ensina música hora nenhuma o tempo inteiro. Porque quando eu vou ensinar uma área de ópera para os meus alunos, eu vou falar do Puccini, do compositor, da época que ele escreveu, de onde ele era, né? O italiano, que é uma língua muito próxima da nossa, é muito bom de se trabalhar, que as pessoas adoram. Então, em 2 tempos eu canto Sole Mio. Em 2 tempos eu canto um Vá Penseiro da Vida. Em 2 tempos eu canto um Funiculi Funicular. Canto o quê? Canto o refrão, canto uma frase. Porque aquilo vai trazer um bem-estar e uma satisfação
inigualável nas pessoas. Assim, é difícil mensurar o quanto elas se sentem felizes. E o Libânio fala, ele aplica na pedagogia enquanto pedagogo que é, mas eu apliquei na minha música, na minha dissertação, porque ele fala, você pode dar pílulas, educação formal não intencional, porque é num passeio, numa viagem, num parque, dentro de um ônibus que você está falando do Puccini, do Verdi, do Villa-Lobos. É no Villa-Lobos que você grava e fala, gravei essa música, vamos dar uma ouvida? Compositor nacionalista, falava das belezas. Então, você vai introduzindo os assuntos de uma maneira leve, agradável, que as pessoas vão querer saber mais daquilo. E não com o rigor da academia, né? Que a gente que passou pela academia, lá é pedreira mesmo, tem que ser. Mas você que está num ambiente virtual, empresarial, igrejeiro, de comunidade, com gente rica, com gente pobre, o povo quer ter uma experiência. O povo quer viver aquilo que você está vivendo, quer ter o brilho nos olhos que você tem. Então, saiba passar isso dessa forma para eles. E o seu conhecimento vai ser transmitido. O Libânio tem sido um grande referencial para essa questão. Tem alguns alunos de licenciatura que têm até levado essa questão para eles lerem mais sobre Libânio. Uhum. Além dos outros referenciais teóricos que eles estão tendo nas orientações que a gente tem feito durante a semana. Muito bem, eu quero agora passar para os nossos convidados. Quem está na fila agora é o Gilson. Gilson, você se apresente e pode agora começar suas colocações, sua pergunta. Só antes do Gilson falar, no final eu listei algumas possibilidades de atuação. Tá. Queria deixar algumas dicas a nível A gente tem as centrais, considerações finais, tem. Recurso financeiro para músico. E não se preocupe com o tempo não, tá? Que eu tenho tempo, vocês todos aí também têm. Então vamos aproveitar, porque essa aula aqui grátis é uma benção. Faz pergunta fácil aí, Gilson. Não, é mais uma constatação. Ótimo. Gilson, apresente para os outros pessoal aqui. Bom, eu sou o Gilson, tchauzinho para todos aí. Eu sou trompetista. E olha, desde que eu era criancinha, eu já toco com a Ellen. Não é porque a Ellen é velha, não. Viu? É porque eu sou Gilson, você não vai tocar mais comigo, Gilson. Não, que é isso. Não, Ellen, mas você tá nova. Tô. Acho que é eu que envelheci rápido demais. Você é professor aí também, Gilson? Eu sou professor. Eu também já dei aula na Universidade Federal durante 2 anos. Legal. A Ellen também foi. Sim. Hoje eu sou professor concursado aqui no estado, trabalho diretamente com bases de escola. Legal. Sou professor de artes e música na prefeitura. Que aí bacana. Eu trabalho toda a arte, né? Uhum. Então eu tenho uma banda tradicional aqui, que a Ellen conhece muito bem, que é até próxima da casa dela, a escola de trabalho. E a gente... Né, é engraçado, eu aprendi nessa banda. Dessa banda eu me interessei por música, me formei, pós-graduei e virei professor dessa escola, como sabe. Né? Uhum. E hoje eu sou maestro lá. Entrei como aluno, hoje sou maestro lá. Então também trabalho muito com jovens, né? Principalmente jovens assim, de realidade de escola pública, né? Jovens de periferia que assim, não tem aquele contato com a arte de uma maneira mais prática. Então essa banda, né, essa escola é um meio tanto da escola quanto da comunidade, dos alunos terem esse, né, aprender a tocar um instrumento, aprender música, né? A Ellen conhece, dali saiu outros alunos meus que até já tocou com ela. Enfim, eu vou só fazer uma pontuação aqui, Ellen, só relembrar aquele evento que a gente fez lá no Bougainville, aquela cantata de Natal. Se não me engano, foi em 2018, não é? Foi, Bougainville é um shopping. Isso. E o Shopping Bougainville, para quem não conhece, aqui em Goiânia, é um shopping assim, ele está num bairro muito elitizado, porém ele é de um consumo assim, você não vai ver um shopping cheio como outros que tem aqui na cidade. Mas, de repente, a Ellen chegou lá com a proposta da cantata de Natal e acho que foram 3 dias, né, Ellen? Foram. E a praça de alimentação nunca ficou tão lotada quanto nos dias da cantata. E eu me lembro do fato interessante da questão da empatia, do seu alcance. Às vezes a gente não tem noção. Eu lembro de um garotinho que ele ficou o tempo todo próximo de onde eu estava tocando.
Ele assistiu tudo, esperou, e quando terminou, a mãe dele veio conversar comigo, falou, olha, ele ficou aqui o tempo todo só para esperar, para ver você tocar, dar um abraço e poder soprar no seu instrumento. Aí eu falei assim, então esse alcance, assim, além da questão ali do consumo, que foi grande, né, na praça de alimentação, é você, de forma muito simples, chegar às pessoas. O que eu quero concluir aqui, que a atividade que a ele desenvolve, ela chega muito fácil, porque como a gente não tem, por exemplo, uma cultura europeia de grandes salas, de grandes concertos, grandes teatros, grandes espetáculos musicais, a gente tem que formar esse público. E não é que esse público rejeite A ou B de estilos musicais. Por exemplo, como a Ellen contou aí, tocar Puccini, né, tocar música brasileira, tocar um rap natalino. De uma maneira, você encontra, as pessoas sabem ou descobrem coisas que são grandes, que fazem diferença no gosto musical delas. Mas para isso você tem que apresentar. É igual um prato. Você não pode falar que você não gosta de certa coisa se não experimentar. Então, no nosso caso aqui, como o prato servível demais aqui é o sertanejo, quando a gente chega com esse novo menu, vamos dizer assim, as pessoas elas consomem, né? O que a Ellen falou muito bem, o empreendedorismo dela é alcançar esse público que você sabe que dificilmente vai assistir um concerto de uma orquestra no teatro, um coral da orquestra, num teatro, enfim, não vai. Mas quando você chega lá, qualquer lugar que a gente faça uma apresentação dessa, é assim, você começa ali, tem algumas pessoas, aí um ouve dali, outro, que é isso? Que coral que é esse? E aí, de repente, já está todo mundo lá assistindo, bate palma, termina a apresentação, fala com você, ai, que legal, eu gosto tanto. Então, assim, é uma forma de educação musical para um público que nunca teve acesso, e é preciso fazer isso. Porque se você não levar esse menu, ninguém vai consumir. Então, assim, o que eu digo a ela é que continue, né, embora nós estamos, assim, nesse momento parados, mas, assim, que quanto mais ela alcançar as pessoas simples, né, dessa forma simples, né, com esse lirismo, com essa musicalidade, mais espaço até para o trabalho ela vai ter, mais reconhecimento, mais mídia, porque isso, olha quantas coisas, educação, mídia, trabalho, né? Você vai ter um hall de pessoas te seguindo para saber mais, para até participar com você, que é o caso aí do Cantoria. Então, assim, é um trabalho diferenciado. A Ellie, quando faz aí, tem alguns meses que ela faz o convite para novos integrantes, e os grupos que eu participo aqui, eu coloco lá, coloco vídeos dela, algumas apresentações, e sempre tem uma outra pessoa que entra. Todos que entram falam, eu estou amando, é bom demais, sabe? É um alcance muito grande. Então, assim, só para testemunhar, na verdade, nem estou perguntando, estou testemunhando há mais de 15, 20 anos que a Ellen está fazendo esse trabalho e o alcance que isso tem em todos os níveis. Seja de trabalho, seja da empresa, a própria empreender, seja da questão de mídia e seja questão de envolvimento das pessoas na prática cultural e no consumo. Porque às vezes a gente pensa na gente como produtor, como alguém que grava o CD, como alguém que faz o trabalho. Mas aquele que ouve, ele é um consumidor. E ele só consome se for apresentado essa arte para ele. Então a Ellen tem feito isso aí e são grandes os resultados. Poderia citar vários aqui, mas para não me alongar, essa é uma experiência aí que foi formidável aqui na cidade de Goiânia. Pessoal, obrigado, Gilson. Qual o próximo que quer fazer uma pergunta? Paulo, o ano passado, como o Gilson falou da cantata, para dar uma diferenciada, e como nós estamos num estado sertanejo, nós levamos um sanfoneiro
para a cantata de Natal. Então foi super legal, que ele tocou Noite Feliz, né, Gilson? Algo diferente, né? Tocou os outros repertórios acessíveis e fez o maior sucesso, né? Então, assim, nossa, Noite Feliz na sanfona, maravilhoso. Então, pontinho pra gente e outras cantatas garantidas aí por mais uns bons anos, entendeu? Então, assim, você vai lendo o mercado, atendendo as solicitações. Alguém? Se vocês não quiserem, eu vou fazer mais perguntas aqui. Robélia, Flávio, cadê vocês? Se vocês não quiserem fazer a pergunta, eu vou fazer mais. Ou tá todo mundo empreendendo? Quem for vai fazer a pergunta? Adriana Dutra. Isso. Se apresente aí, Adriana, para o pessoal que não te conhece. Atrasado. Fala o que você faz aqui. Eu sou Adriana Dutra, sou regente do projeto Música na Rede, que é um projeto, né, em parceria da Faculdade de Música com a Secretaria de Educação daqui do Espírito Santo. E eu gosto muito de empreender. Eu acho que é uma coisa que você, desde criança, você realmente já, quando você se vê, você já está vendendo tudo que está em volta, tentando comercializar tudo que está em volta, tentando fazer tudo que você tem ser agradável, né? E eu acho que eu fui criada dessa forma. Eu sou filha de pastor também, porém pastor assembleiano, né? E fui ministra da Igreja Batista há muito tempo. Agora eu não estou trabalhando mais na igreja, porque eu acabei me envolvendo com muitas coisas, né? Trabalho também sempre na música. E o que acontece? Aqui na Serra, que é o município onde eu moro, eu faço parte do Conselho de Cultura, né, do município. Eu respondo pela Câmara de Música. E a gente vem lutando com essa questão, né, das leis de incentivo para ajudar o artista e tudo mais, e a gente sempre se esbarra nas mesmas questões, né? Quando tem a verba, os nossos artistas não sabem redigir um projeto, tem dificuldade para poder redigir um projeto. Quando você marca para ensinar, né, um workshop, um seminário, eles não aparecem também, tem uma dificuldade muito grande. Então, assim, essa questão do empreender é um querer que tem que vir muito de você, infelizmente. A gente tenta contagiar, né? Mas não dá para sair carregando todo mundo nas costas. E nesse período é um período realmente complicado. Agora no mês de fevereiro, o Prosa, ele abriu a Fundação Renova, que é a fundação que cuida dessa área da tragédia de Mariana e tudo mais, né? Eles abriram uns editais e espalhei para todo mundo que podia, gente. Todo mundo que eu conhecia, gente, tem um projeto, a nossa área está contemplada. E, infelizmente, só eu escrevi. Nossa. Só eu escrevi. De todo mundo que eu perguntei, gente, vocês escreveram? Não. Né? E aí eu fui contemplada com os projetos para montar um coral, para fazer um coral na região de Nova Almeida, que é uma região de pescadores que a gente tem aqui. E, assim, estamos na quarentena, meu projeto foi aprovado, eu estou tendo que trabalhar aqui, dar conta de fazer, né? Então, assim, a gente se organiza, vai fazendo o que dá para a gente fazer. Eu falo que durante esse período de quarentena, eu estou trabalhando até mais, porque nós temos que nos adaptar, então você levanta cedo para gravar vídeo, tem que editar e tem que fazer planejamento. Então, a demanda de trabalho ficou muito maior. Você deita pensando o que você vai fazer, porque dá aula, né, na prática, no tete a tete, você de frente com o aluno, é uma coisa. Agora você tem que planejar e você assiste, você não gostou, você mesmo não entendeu o que você fala, tem que fazer de novo. Então, assim, é um processo que infelizmente, ensinar, a gente tenta explicar, tenta ajudar os colegas, mas é uma demanda que tem que vir deles. Então, assim, se eu tenho um trabalho que está funcionando dentro de uma rotina normal, comum na sociedade, né, com seu horário, com o seu ponto, eu consigo atender a demanda. Se saiu dali, eu estou dentro de casa, eu não sei o que fazer. E aí que vem a questão de se reinventar, de buscar. Eu gosto, né, como a Ellen, né, a doutora Ellen, aí eu gosto muito de pesquisar, gosto muito de estar fazendo curso, gosto muito de estar fazendo curso, gosto muito de inovar,
sempre inovar com os meus corais, né? Com as atividades que eu faço, na escola que eu tenho escola de música com os meus alunos, vem uma demanda diferente, ele não precisa saber que eu não entendo nada do que está rolando ali, mas eu vou pesquisar para ver a melhor forma de atender aquele aluno. Né? Então, assim, o que eu digo né, diante desse nosso momento, nesse nosso fórum, é que os nossos artistas, esse estímulo, a gente procura dar, mas o interesse deles, essa parte que vem de lá, né, desse artista, é uma sensação de desmotivação. E quando você dá a proposta na mão, ele também não se mexe, né? Tem uma dificuldade muito grande, né? É complicado, assim. É o que eu posso dizer, assim, da minha realidade, né? Hoje, assim. Adriana, parabéns pelo seu empreendedorismo e é um padecimento geral. Quando eu trabalhei por 1 ano e pouco no Instituto Federal de Goiânia, o IFG, eu instituí lá uma matéria chamada Música, Educação e Mercado de Trabalho, porque esse CD, o Piquititim, e os nossos trabalhos de cantatas no Estado, todos foram feitos através de lei de incentivo. Então, quando eu falava que eu sentei no computador, escrevi o projeto, primeiro a gente tinha um escritório que escrevia, só que como sempre ficava uma coisinha assim faltando, eu falei, eu mesmo vou escrever esse negócio. Aprendi e fui fazer. Mas, amiga, é desse jeito. Fala, nossa, tem que tirar certidão. Nossa, mas tem que pagar aquela taxa. Nossa, mas tem que pegar 3, 4 anos de comprovante de endereço. Tem, criatura, senão você não usufrui. E tem muita verba, tem muito dinheiro. A Rouanet tem, as leis de incentivo dos estados têm, né? Agora mesmo, a gente está empreendendo um projeto que eu ia fazer uma turnê no estado de Goiás. O recurso saiu no meio da pandemia, e está tudo pronto para a gente fazer tudo virtual no final do mês de maio. Se Deus quiser, vou gravar 3 shows que vão virar clipes e fazer 3 lives, mas aquelas senhoras lives, com banda, com estrutura, com som. Inclusive, estão todos convidados. Mas, assim, foi fruto de um empreendedorismo. Senão eu estava aí a ver navios, né? E aí, esse recurso vai pagar o nosso cachê, mas vai pagar o cinegrafista, vai pagar os músicos, vai pagar o som, vai pagar a minha make, vai pagar a roupa, vai pagar o cenário, o figurino, o lanche de todo mundo. Olha que maravilha, gente. Né? O sujeito vai ganhar aí seus 3, 4, 5 mil para tocar 3, 4 dias com a gente, e esse dinheiro vai salvar aí pelo menos um mês e meio, né? Garantindo aí até que se passe esse vendaval todo. Mas o artista em geral, amiga, tem preguiça, infelizmente. Tem. Infelizmente. É um mal assim que não move. Para a gente que faz a análise desses projetos, eu fico até pensando, tem vezes que eu falo, meu Deus, é sério, eu vou ter que assinar por isso, porque não tem, vai sobrar o dinheiro não pode voltar. O que eu faço? Eu assino com esse projeto e tento monitorar de perto para ajudar esse artista a desenvolver esse projeto da melhor maneira, principalmente na hora da prestação de conta. Então, assim, é aquela coisa de eu estou lá para representá-lo, eu estou para representar esse artista lá na Câmara, né? Lá dentro da lei de incentivo. Aí você analisa de certa forma, né? Durante o tempo que eu tenho estado lá, já fui vice-presidente do conselho, fiquei 2 anos fora e agora retornei de novo. E aí o que eu vejo é justamente isso. O cenário não mudou. O cenário, infelizmente, ainda não houve uma mudança, né? E o que eu busco, Ellen, eu concordo com você que quando você faz esse movimento de envolver os seus alunos, você vai encher teatro, você vai encher um shopping, porque a família vai mamãe, titio, cachorro, vai todo mundo assistir, não é? Vai todo mesmo. mundo. Eu amo isso. Né? E aí, quando você envolve ele se sente parte daquilo, né? E aí, essa busca que eu tento fazer com os meus alunos, tentar ensinar para eles a melhor maneira e o caminho que eles devem percorrer, que não é tão simples, mas que requer deles, se eles quiserem ter um resultado, né? Ter uma autonomia, né? Financeira principalmente, porque vida de música não é brinquedo, né? E nesse período está todo mundo no mesmo nível, mas a nossa, a gente vive realmente em busca sempre de uma coisa, porque nós não temos certo um trabalho, né? Pelo menos eu trabalho projeto aqui, projeto ali, né? Toca em casamento, toca não sei o quê. Então, não é tão simples assim. E se eles querem isso, eu tento realmente
fazer dessa turma que está chegando agora formando novos, né, novos músicos que tenham esse pensamento de escrever bons projetos, de dar conta de realizar esses projetos, né, com a máxima responsabilidade, porque são outras pessoas que vão estar dependendo do projeto. Se eles se sentiram motivados e desenvolveram a ponto de querer ser profissional da música por causa da minha pessoa, né, como condutor, como o administrador daquelas atividades, eles também, a ideia é que eles sejam também reprodutores disso, né? Possam reproduzir isso, e aí a gente consegue chegar, daqui mais um tempo, a poder dizer, nós temos um valor total da lei de incentivo e todos os projetos realmente são maravilhosos, muito bem escritos e serão muito bem executados, e tenho certeza que todos que participarem, né, e tiverem a oportunidade de participar dos projetos que estão escritos, terão grandes ganhos como pessoa, como Sim. músicos, né, como em todas as áreas, assim. Bom, é isso. Obrigada, Adriana. Quem está agora na fila é o professor Nelson Cristo. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Nelson, eu sou professor na rede municipal aqui do Rio de Janeiro. Eu conheci a live do da Zezé, da Maria José Chivitarelli. Ah, você esteve presente? Eu fui aluno dela, quer dizer, sou o eterno aluno dela, como falo para ela. Ah, legal. Fã e aluno e fã, não sei o que é primeiro. Segunda-feira vai ser no final, eu faço a propaganda para vocês. Tá. Eu também sou um pouco empreendedor, não só, inclusive, na área de música, em outras áreas também, mas aí queria chamar a atenção para uma coisa. A gente ouviu as falas de todo mundo aí, e se fala muito da questão de empreendedor, mais verba do Estado. Embora eu acho que até tenha pouca verba, e acontece isso da gente não saber fazer projeto, né? Eu me incluo nisso, mas não acha também que a iniciativa privada está muito aquém do que ela deveria se dedicar à cultura? O que falta para elas verem que a cultura é uma janela para angariar, inclusive, lucro, que é o objetivo final, mas botar a marca com uma visão mais popular, mais aceita na sociedade. Isso aí. Nelson, prazer, bom estar aqui com vocês. E sobre iniciativa privada, nós temos cases de trabalho junto com a iniciativa privada. Por exemplo, essa cantata a qual o Gilson se referiu, nesse ano, em 2018, a gente fez essa também via lei de incentivo. Mas já houve anos que a gente chegou a fazer 30, 40 cantatas no estado de Goiás, e dessas, esse ano foi o 10º ano consecutivo seguido que a gente fez cantata para Sicoob, Unicentro Brasileira, que é uma cooperativa, um banco que tem no Brasil inteiro. Vocês com certeza têm nos seus estados. Então, eu não perco tempo, não. Eu também vou à iniciativa privada, porque eu não sei se eu ouvi bem, sua fala estava falhando na internet, mas pelo que eu entendi, é a gente fazer chegar a arte, né, e a cultura e as demandas a esse povo também. Se for isso, é isso que eu faço. Eu sempre pego um projeto e levo para um banco, ou para uma rede privada, ou para um comércio privado, porque às vezes é um comércio menor, mas se você segmentar e conseguir pequenas verbas no todo, vai gerar um valor que vai conseguir subsidiar e pagar aquele seu projeto, entendeu? Então, como a Adriana falou, né, a gente precisa ter esse movimento, demandar essa energia para ir atrás. Eu não faço coisas só com lei de incentivo, porque a gente começou a fazer isso tem 3, 4 anos no máximo. Tinha uma resistência imensa. Projetos excelentes sendo rejeitados assim por erros crassos de quem estava fazendo o projeto. Foi aí que eu tomei para mim, para nós, e comecei a escrever junto com o Damon, né, meu marido, para colocar assim, por exemplo, nesse projeto tem intérprete de Libras. E tem 5 anos que eu fiz parceria com a Universidade Federal de Goiás. Em todos os nossos shows tem um intérprete de Libras. Isso foi antes de Bolsonaro.
Não foi com Michele, não, já foi antes. A gente já tinha pensado na inclusão antes, nesse sentido. Então, amigo, só para deixar esse exemplo, eu sou uma empreendedora que procuro, assim, é do supermercado da esquina, a Sicoob, a um hospital, procuro todo mundo. E quando tem projeto de lei de incentivo aberto, eu vivo futricando, pesquisando para entrar. Esses de Minas, teve um do, acho que é BGM, alguma coisa assim. Eu cheguei a escrever para o povo, Paulo, enchendo as paciências, falar, eu sou de Goiás, eu queria participar. Não, mas é só para os mineiros. Deixa eu participar, sou de Goiás, é pertinho. O rapaz ficou rindo, falou, não pode, é só para os mineiros. Então, quando chegar aqui, a gente entra. Mas eu não deixo de participar, não. Aqui atrás, eu não sei se dá para ver, mas em março, eu participei de um festival de música aqui numa cidadezinha perto. Só tinha eu de Goiânia. Fui cantar a minha música Goiás e um festival com 32 pessoas. Ficaram 18 e dos 18 ficaram 9 profissionais e 9 regionais. E desses 9 profissionais, eu trouxe o primeiro lugar para casa e R$3.000 na carteira. Então, assim, eu não deixo de ir, porque é numa cidade desse tamanho, porque o primeiro lugar era 3.000, olha que maravilha. Imagina o quanto esse dinheiro foi abençoado na minha casa, né? Então, eu não deixo de ir, eu empreendo, e foi um tempo difícil, que a gente estava sem recurso, não tivemos aula para dar em janeiro, né? Tá todo mundo de férias, aí veio fevereiro e março já veio a pandemia. Então, assim, se movendo o tempo inteiro, captando novos clientes, fazendo network e promovendo novas ações de trabalho para gerar recursos, para monetizar, porque precisamos ir, né? Ir até onde está esse recurso. Só um comentário, que às vezes as pessoas têm a falsa impressão que muitos eventos que são patrocinados por empresas particulares, né, Nivea, essas coisas, Vivo, tudo, e são por lei de incentivo, não são nem dinheiro dele, é nosso dinheiro mesmo, que estão tendo desconto nos impostos e coisa assim. Né? Eu acho que aí, talvez no interior do Brasil, possa ter mais essa pulverização dos recursos, porque aqui no Rio de Janeiro, as empresas, na maioria as grandes, né? Por exemplo, eu trabalhei na Embratel. A Embratel chegou a ter coral, mas depois de um tempo não perdurou muito. Ou elas querem um evento muito grande, com grandes artistas já renomados, ou não querem nada. Né? São projetos de milhões e não projetos de milhares, que seria uma coisa mais democrática, mas tudo bem, valeu pela experiência. Aliás, eu queria falar com a Adriana Dutra, depois eu mandei um recadinho para ela, para a gente se conversar depois. Eu também participo. Já está fazendo network. Olha só, tudo de bom. Vou fazer mais um pouquinho aí. Então, gente, pelo nosso tempo, vamos agora ver quais são os próximos candidatos a fazer uma pergunta. Não, se não tiver, eu vou fazer perguntas. Já falei para vocês. Vocês estão me deixando a oportunidade. Paulo, se não tem ninguém, deixa eu fazer o meu comercial também, então, aproveitando. Eu faço parte de uma orquestra de viola caipira aqui do Rio de Janeiro. Na verdade, a única orquestra de viola caipira aqui do Rio de Janeiro. Eu sei que em São Paulo e para o interior a gente tropeça em orquestras de violas. Né? Eu faço parte do grupo Caipirando aqui do Rio de Janeiro. É uma orquestra por volta de 30 pessoas, né? Viola caipira, violão. Aí eu vou entrar em contato com o pessoal aí de Goiás também. Você pode mandar para o WhatsApp da gente, a gente divulga. Pode. Pessoal, tem alguém que quer fazer uma pergunta? Se não... Paulo, eu gostaria de perguntar. Vai, Ana Isaura, se apresenta para o pessoal, Ana Isaura. Seu nome tá Galaxy aí. Então, boa tarde. Seu nome tá Galaxy A50 aí. Apresenta o pessoal. Ana Isaura, o nome dela. O telefone meu.
Olha só, boa tarde a todos. Meu nome é Ana Isaura, eu sou aqui de Vitória, Espírito Santo. Eu trabalho com coral, assim, mas atualmente mais na escola. Eu queria perguntar para a Ellen, assim, a gente na escola secular e está tendo que fazer aulas online e aprendendo a mexer com um monte de coisa, fazer vídeo e botando... É uma maratona, é um estresse, é tudo junto ao mesmo tempo, né? E também eu vejo assim, os colegas que têm as escolas, né, que dão aula particular, também estão tendo que aprender. Então, e uma luta muito grande, porque muitas famílias têm tirado os filhos da aula de instrumentos, né, porque não é a mesma coisa, realmente tem uma limitação, tem uma diferença assim, grande da presencial para a aula online. A minha pergunta para você é como empreender nesse momento, porque né, é tudo novo, a primeira vez que eu estou fazendo isso, aula ao vivo, gravar vídeo para os alunos, eu tenho minhas barreiras, limitações, não é? Mas eu nunca imaginei que o ensino fundamental, para os meus alunos de 7 anos a 10, eu ia ter aula EAD. Assim, eu sou meio resistente a isso, mas agora já tem 2 meses de aula, eu vejo que não seria a gente poder se comunicar e ter algum acréscimo. Eu vejo isso na prática, né? No começo eu era muito resistente, muito medrosa, tudo muito novo, mas eu vejo que é possível. Eu queria saber, assim, de você, também está vivendo isso, todo mundo vendo a primeira vez, mas, assim, você tem mais experiência. A minha pergunta esses ensinos, principalmente de instrumento, EAD, vai ser uma coisa que veio para ficar? Ou vai ser algo que foi só esse momento, valeu a experiência, e depois as escolas de música ou os professores de instrumento vão voltar como antes? Ana, querida, prazer conhecê-la. Obrigada por estar aqui conosco. E, segundo os especialistas, é algo que veio para ficar assim. É algo que a gente vai ter que aprender a lidar com a tecnologia, com esses processos, com o Zoom, por exemplo. Essa é uma plataforma que até antes do mês de março a gente nem sonhava, né, em utilizar. A gente tinha utilizado aqui na minha casa, por exemplo, com empreender, assim, uma vez ou outra, ou visto isso, ou sabido de algum lugar, mas agora tem sido recorrente, todo dia. Às vezes é de manhã, de tarde, de noite. Agora estou aqui com vocês, 8h30 da noite, já estou fazendo outra live com outro pessoal. Então, amiga, é preciso sim se aprofundar no assunto, promover essa imersão, à medida do possível, porque eu sei que custa para você, custa para nós, custa para todo mundo, a aquisição, né, dessa tecnologia para viabilizar esse conhecimento e essas aulas. Eu não trabalho com escola secular, mas eu vejo aí a dureza e a pedreira que tem sido para os professores, né, o ensino, e assim, muitas vezes acho desumano. Eu tenho sobrinho de 8 anos, que a minha cunhada paga uma mensalidade de R$ 800 e o menino está tendo 40 minutos de aula por dia. Resultado, os pais se uniram e já fizeram a suspensão do pagamento da mensalidade. Agora, você imagina o fuá que vai ser quando essas aulas retornarem, né? Gente deixando de pagar a mensalidade de cara por 3, 4 meses. Mas também é injusto, porque uma criança de 8 anos com 40 minutos de aula por dia não tem o menor cabimento. Então, meu marido dá muita aula de canto online e tem dado super certo. Ele tem alunos dentro, fora do país e, graças a Deus, a coisa tem caminhado assim, bem, em uma certa tranquilidade. Mas no que eu puder te ajudar nesse sentido, é dizendo que isso veio para ficar, que seja resiliente. Eu tenho ouvido de muitos que não gostam, que não querem dar aula desse jeito, que os alunos não gostam, mas que, sabe, com empatia, com conversa, com diálogo, a gente vai tentando trazer esses alunos para nós, porque
o que a gente, né, tem visto nos coros, que a gente faz parte dos grupos, tal, é que dia a dia esse processo tem se estabelecido. E a gente lamenta profundamente a falta de material, de estrutura, né, que a nossa escola brasileira, de uma forma geral, tem para promover esse ensino, para dar, né, porque, igual a minha prima, eu falei para o Paulo no início, acho que você não havia entrado ainda, ela é professora de uma escola pública aqui em Goiânia, e ela tem uma aluna que é Down e a outra que é autista. Agora me conta, como é que a minha prima vai dar aula para essas duas crianças, que elas não têm, assim, 5 segundos de atenção, que estão em movimento o tempo inteiro? Sabe, a autista tem um espectro, assim, bastante acentuado, e a Down bate, rasga, enfim, né? E como é que se faz com essas crianças? Então, e ouvindo especialistas, né, que têm muito mais habilidade do que eu nessas questões, é que esse sistema veio para ficar e a gente vai ter que trabalhar com ele. Só complementando aqui o que a Ellen disse para a Anisaura, a gente, nesse tempo agora, Anisaura, a gente precisa, como ela disse, a gente precisa agora aceitar. Precisamos entender mais do que nunca de tecnologia e, a cada dia, reinventar. A palavra hoje para todos nós é reinventar, né? Como a Ellen disse desde o início, a gente precisa empreender. E empreender, se você vai se reinventar. E uma coisa que você colocou agora aí, Ellen, que até anotei aqui, eu não tinha pensado nisso. Como estão sendo esse reinventar, até nós professores aqui, nós educadores, regentes regentes corais, porque coral e instrumentos de sopro tão cedo, porque não pode cantar com máscara. Não dá para cantar com máscara, né? Dá até para cantar, mas a voz sai muito feia. Instrumento de sopro, né? Muita saliva. Então, É o Gils que o diga. Então esse reinventar e essa questão de aula coral vai demorar muito, pelo jeito. E a gente vê pais que falam assim, já ouvi vários pais, tá? Essa semana, dizendo para mim assim, quando as aulas voltarem, eu sou o primeiro a levar meus filhos para fazer aula. Eu não sei se essa pessoa disse assim, porque quando vai chegar um tempo que muita gente vai pegar esse vírus, infelizmente, né? Estava até conversando com a Alzira esses dias sobre isso. Ela até falou assim, permite falar aqui, Alzira, falou assim, Paulo, todo mundo fica proibido a gente sair de casa, eu estou fazendo minha parte, minha consciência está tranquila. Aí esse povo que não sai irresponsável, se eu sair um diazinho e eu pegar esse vírus por causa desse povo irresponsável, eu estou fazendo minha parte. Agora, o que adianta eu fazer minha parte e os outros não fazerem? Né, Alzira? A gente estava até comentando com isso. Daqui a pouco eu vou até pedir para ela falar, porque você até disse sobre a árvore, né, que canta, que uma questão aí que até pedi para a Alzira daqui a pouco dar uma palavra sobre isso. Isso não vai ser tão cedo. Coral, aulas de crianças em grupo, em salas pequenas, né? Que a maioria das salas que a gente dá aula para criança são pequenas. Então, nós precisamos agora, cada dia que deitarmos, pedir assim, gente, e refletir. Eu preciso ter algo diferente para que eu possa amanhã ter uma novidade, né? Então, Paulo, eu preciso reinventar. sobre essa questão da reinvenção, só uma dica que eu estou aplicando, né, na nossa empresa, na nossa lida diária, são as parcerias. Então, eu tenho baixa habilidade, tem um mosquito aqui, com tecnologia. Também. Né? Mas meu marido entende mais. Tá anoitecendo e o Goiás está cheio de mosquitinhos. Meu marido entende mais, então me ajuda muito nessas questões. Graças a Deus por isso. Mas, se tivesse que recorrer a alguém, eu recorreria a parcerias. Eu até anotei, eu estava lendo sobre. Com quem? Uhum. Com a galera de TI, da tecnologia, dos cursos à distância, porque eles podem ser nossos parceiros para nos ajudar a viabilizar
para que a minha aula chegue, entendeu? Então, os custos seriam divididos, o retorno seria dividido, né? Tanto a entrada quanto a saída de monetização, né? Porque também ninguém vai trabalhar de graça, é impossível, senão as coisas ficam muito apertadas, né? No contexto familiar. Então, se você puder, faça parcerias, desenvolva esse relacionamento, esse network. Às vezes o vizinho da esquina, do prédio, do andar de cima ou da igreja, que tem essa habilidade tecnológica e não está sendo tão utilizado. Eu estou te falando isso porque a gente começa a fazer isso por aqui, entendeu? Para viabilizar esses shows mesmo e essas lives que a gente vai fazer, vai ter cachê. Mas também tem muita parceria do sujeito que vai colocar o LED, do sujeito que vai filmar, do sujeito que vai colocar um toldo lá atrás para que as meninas das Libras, né, transmitam o show para a gente, sabe? E porque todos estamos engajados nisso, nessa reinvenção, nessa grande reinvenção. Então, fica aí essa dica, né? Pode ser uma boa sugestão. Paulo. Sim, Alzira. Paulo, aqui, você falou que ia pedir para eu falar alguma coisa. Eu tenho uma outra sala que Apresenta eu o preciso pessoal entrar aí. nela. Então, eu queria pedir a oportunidade de falar agora que eu preciso sair dessa aula. Pois é, você apresenta o pessoal aí. Tá, eu sou Alzira Araújo, sou aqui de Vitória, né? Eu sou ministra de música. A minha vida não é de empreendedorismo propriamente dito, no sentido de que vocês estão falando, mas no sentido da música sacra, né? Quando a gente estava falando, inclusive, sobre o povo, como ensinar o povo e tudo mais, eu sempre tive como premissa na minha vida a filosofia de Dalcroze, né? Fazer o povo sentir gosto pela música. E hoje eu não estou no mercado nenhum trabalhando assim. Eu dirijo um coro, inclusive de vozes femininas. Trabalho em outras áreas, mais com palestra, mais com de formação mesmo de pessoas, né? Eu não estou assim no mercado direto de música, mas a gente vai ficando mais velho, vai dando espaço para outras pessoas, né? Então, eu estou aqui em Vitória, estou na minha casa, sozinha, presa há 2 meses e meio. E aí, assim, a Ellen até comentou, por isso que eu falei de você, quando eu a convidei para falar sobre empreendedorismo, ela, eu sempre fui fã do trabalho da Alzira com a Árvore que Canta, porque foi um empreendimento muito grande, né, que você fez aqui no estado. E essa foi uma visão, né? Você teve de Estados Unidos, algo parecido, incrementou, trouxe para aqui. Então, isso é um empreendedorismo. É um empreendedorismo que a gente... Estava até conversando com ela hoje de manhã, que ela falou para mim de um testemunho dela familiar, de algo que aconteceu. Eu falei, é um empreendedorismo espiritual isso, né? Na vida. Realmente, a Árvore, ela é um projeto que ele ainda existe aqui em Vitória, né? Hoje é outra pessoa que dirige, há 2 ou 3 anos, se não me engano. Mas eu dirigi por 18 anos esse projeto. Ele não foi uma coisa simples de implantar, porque a gente não tinha verbas, a gente não tinha parceria com ninguém, né? Mas eu tinha 350 pessoas dentro do projeto. E eu realmente vi, eu nunca tinha visto, acredite se quiser, eu nunca tinha visto uma árvore ao vivo até há 3 anos atrás, que eu fui aos Estados Unidos ver uma árvore ao vivo. Eu vi uma vez um vídeo, na época da fita, né, de vídeo, e eu pensei, eu vou fazer esse negócio. Só que do jeito que eles fazem lá, não funciona aqui no Brasil. Então, eu tive que abrasileirar, né, o projeto e acertar as coisas de uma forma que a coisa funcionasse. E toda a produção musical e toda a produção, inclusive, assim, mesmo de gerenciamento de pessoas, desde costurar uma roupa até o cantor, né, até iluminação e som e tudo mais, todas essas coisas que a gente tem que ter, isso feito dentro de uma igreja é um projeto bem arrojado, né? E hoje eu creio que ainda ele faz parte, esse projeto faz parte do calendário da cidade, do estado aqui do Espírito Santo,
sem nunca ninguém ter pedido para que isso acontecesse. Ele veio pela formação do projeto. Além disso, não tem ninguém recebia nada. Eu recebi o meu salário do meu trabalho que eu fazia, e agora, a não ser som e luz, ninguém mais recebia nada para isso. Era tudo um trabalho de voluntariado mesmo. Então, assim, é um empreendedorismo em vidas, né? Porque teve gente que, quando começou o projeto, tinha 2 anos de idade, então ela era ovelhinha. E quando eu parei de fazer o projeto, que não foi por vontade própria, mas foi por imposição da vida, essa mesma pessoa, por exemplo, que é só um exemplo, que com 2 anos foi ovelhinha, ela hoje era líder do grupo de coreografia. Então, eu sempre dizia que a árvore era uma coisa de carteirinha, que a pessoa ia passando, sabe, de uma equipe para outra, e ela ia crescendo dentro do projeto. Então, e hoje é considerado o maior evento sacro aqui do estado do Espírito Santo. E acho que isso é bem interessante. Muita gente até achou que eu ia formatar isso fora. Só que existe um ponto ético que, para mim, faz muita diferença também, que eu acho que no empreendedor tem que ter isso. Você tem que ter a ética do seu trabalho. Quando eu fiz esse projeto, eu fiz para um local onde eu trabalhava. Então, esse projeto, ele não é meu. Ele é criação minha para aquela situação. Certo? Então, hoje, se eu quiser fazer outro projeto, outra coisa, eu vou montar um outro projeto, mas jamais vou cometer o erro ético de usar aquilo e tirar de lá e pôr aonde eu poderia fazer. Joia. Ellen. Bom, mais alguma pergunta? Eu vou pedir licença para sair, tá, gente? Eu preciso muito sair, desculpa. Obrigada, Alzira. Bom beijo grande, tá, para todo mundo. Bom, se ninguém tem, eu vou fazer uma e depois a gente vai caminhando para as considerações finais que eu vou pedir para ela. Ok. Ellen, Diga. na verdade é uma pergunta e uma colocação de visão. Muitas vezes nós somos convidados, antigamente a gente ficava desesperado para isso. Hoje em dia a gente está assim, quando você fala assim, eu não quero, dispensando. Hoje a gente dispensa, mas antigamente a gente era desesperado para que o nosso coro cantasse em shoppings. Né? Hoje a gente está assim, eu não posso não, não quero e não posso, que dá maior trabalho. O Gilson que gosta de tocar em shopping. Isso não é verdade, gente? Antigamente, no início da nossa carreira, a gente não era... Pode falar sério, é verdade, não era assim? A gente queria, porque a gente ensaiava, não tinha só a igreja para cantar, mais lugar nenhum. Ficava 6 meses ensaiando um musical para cantar 2 dias ou 1. Um dia. E aí, hoje em dia, os shoppings ligam para a gente, implorando para a gente ir apresentar. Muitas vezes a gente perde a oportunidade, mesmo dando trabalho, que dá muito trabalho, leva aquele tanto de gente. E principalmente se for criança ou adolescente ou junior, que seja. Mas a gente não tem a visão de empreendedorismo. Por quê? Se eu for, ali vai abrir porta para mim de alguma coisa. Então, essa visão muitas vezes falta na gente. Não é falar que aquele local ali eu não vou, naquele não vou, como você mesmo disse que você foi numa cidade pequenininha, né? Mas abriu portas habitantes. E abriu portas para outras questões. Então, eu queria que você falasse algo sobre isso. Paulo, já fomos demais da conta em shopping. Inclusive, no final do ano, o Gil estava com a gente, né? Que eu sempre chamo ele para tocar. E aquele fuá, normalmente é num lugar bacana chamado Praça de Alimentação, né? Uma delícia. Porque eu falo para os coralistas, se você não olhar para mim, depois cabeças vão rolar. Porque é menino correndo, gritando, britadeira, marido brigando com mulher, as comadres que chegam, fulana, uma está na ponta, outra está no outro, aqueles gritos ensurdecedores, uma loucura, uma delícia. Então, nós já fomos demais da conta. Hoje eu escolho assim a dedo, porque não é nem pelo trabalho, é pela falta de valorização do espaço, entendeu? Sim. Às vezes tem um som lá, uma caixinha de som standard e um microfone muito peba,
Porque eu toco, canto, falo, o Damo normalmente fica com o microfone, o Gils precisa do microfone para tocar o trompete, senão ninguém ouve nada. Então, quando há um mínimo de estrutura e de respeito pelo artista e pelo coral, a gente vai. Tem uma coralista que está aqui, que é a Mônica, que está no Assus. Tchau aí, Mônica. Ela é de Goiânia. De Goiânia, nossa coralista do Grupo Cantoria, e participou ano passado de todos, né, conosco, e sofreu as glórias e as agruras, né, dessas idas e vindas, mas a gente tem ido muito menos em shopping justamente por causa disso. De fato, abre-se portas, as pessoas pegam cartão, surgem outros trabalhos, mas, amigo, às vezes o desafeto é muito maior do que o amor, sabe? E aí eu tenho passado a vez, tenho. Agora, nesse caso do Bougainville, foi porque a gente precisava de um local e a gente ia fazer num teatro, só que tinha que fazer o projeto antes da data e o shopping abriu as portas, mas a gente tinha o recurso do projeto, né? Então, foi som, palco, tudo certinho. E falando em lugares inusitados, a gente fez em 2017, cantata de Páscoa. Esse ano a gente estava com a cantata pronta para sair agora em março e abril e veio a pandemia. Mas amém. Em 2017, a gente foi para a sala de cinema. Eu não sei se alguém já levou coral para a sala de cinema. A gente Quase levei, quase, não. Mas aí não deu certo porque por causa de uma permissão, mas Pois quase. Foi nesse mesmo shopping, no Bougainville, e aí a gente fez a Paixão de Cristo, o Damon colocou os slides, né, as projeções, e aí eu fui fazendo um mix de repertório. Via Dolorosa, Cio da Terra, enfim, fizemos Pai Nosso de Malote, eu cantei a minha música e fomos. Foi muito legal. Shopping cheio, sala cheia, foi assim, um dia maravilhoso. E outro dia, dentre os vários locais de igrejas, tudo, a gente foi numa sala de velório. Alguém já fez cantata em sala de velório, de cemitério? Já cantei com as crianças num cemitério que não é, para mim aquilo não é um cemitério, porque é em Londrina, no festival que eu levei o Curuminhas, que são os meninos de 10 a 15 anos que eu trabalho, que é a conversa afinada de segunda. Então, esse cemitério, ele é um dos patrocinadores. Não são os mortos não, tá, gente? São os patrocinadores. Paulo, eles patrocinam o festival, mas é um cemitério que você, quando começa a entrar, parece que você está entrando num palácio. Ali só tem gente bilionária enterrada ali. Então, a gente cantou no dia 2 de novembro, na entrada, porque as pessoas entravam, então era um dia que o pessoal falou, vocês vão cantar um momento, o outro coro do Chile vai cantar, vocês vão intercalando, porque eles patrocinaram o festival e vocês estão participando. Então, foi uma experiência, assim, diferente, mas eu conversei com os pais, peguei autorização escrita e participamos. Foi uma experiência muito diferente, né? Porque a gente não precisa pegar autorização, porque o nosso coro é adulto. E a gente foi na época da Páscoa, né, no mês de abril. E os coralistas perguntando, professora, a gente vai cantar para quem? Eu falei, gente, para quem tiver. E lá é um cemitério comum. Tem uma sala um pouquinho melhor para enterros mais elitizados. E tem as salas de velório. A gente ficou nessa sala maior porque coube mais pessoas. E aí eu até brinquei com ele que a gente ia cantar. Olha, isso aqui é muito bom, isso aqui tá bom demais. Olha que tá fora quer entrar, mas quem tá dentro não sai, né? Então... O povo ficou tudo assim. Ai, meu Deus! Falei, criatura, presta atenção, a gente vai cantar para os convidados. E tinha gente velando lá, parentes, vieram assistir. O cemitério é de um grupo maçom, a galera da maçonaria veio. Então, assim, foi inusitado, porque ninguém ainda não havia ido. E depois desse episódio, o povo começou a ir cantar dia 2 de novembro, 1º de novembro, enfim. Eu já fui cantar em velório, que não era de ninguém nosso. Foi um velório, eu estava almoçando, me ligaram, você pode vir cantar no velório do meu pai? Eu falei, posso. Falei, vai ter cachê? Vai. Era um domingo. Eu falei, o que você quer que canta? Chiquinha Gonzaga. Eu falei, oi, abre alas no velório? Tudo bem? E meu pai gostava. Eu falei, então tá. Fui, cantei, abre alas que eu quero passar. Eu e o morto lá mano a mano, né? A menina ficou do meu lado e eu
vocês verem que eu não tenho nenhum tipo de problema. E ganhei o cachê, fui como uma profissional da área, o povo ficou um pouquinho mais alegre no momento e tudo certo. Então, Paulo, é praça, é shopping, salas de velório, salas de cinema, circo. Já levei o coral das lojas Novo Mundo para cantar em circo. Trio elétrico. Ano passado a gente fez uma cantata dentro de uma carreta, aquela vibe do Arthur Moreira Lima, que ela abre. Sim. Eu adoro aquilo, né? E aí Também. A gente levou o coral para dentro da carreta. Coisas. Então, assim, eu não tenho muito tempo ruim, não, mas precisa, claro, de estrutura. Normalmente, quando não tem cachê, tem lanche para os coralistas, ou então a gente reúne e o pessoal paga uma parte do ônibus e a gente paga outra. Então, a gente vai, né? E falando sobre questões de investimento, Paulo, se você ainda não tem empresa, eu te incentivo a abrir, que seja um MEI para garantir a sua aposentadoria, mesmo que seja um salário baixo, mas dinheiro é dinheiro em qualquer circunstância da nossa vida. E eu sempre busco parcerias e fomentos e investimento, junto aqui a Goiás Fomento, que em todo o estado tem, com os nomes diferentes, mas tem. Agora mesmo o Sebrae está em parceria com alguns bancos, liberando recursos para MEI, para microempresa, com juros baixos, né? Que a gente precisa trabalhar, turma, com o dinheiro público. Para investir no quê? No que a Ana estava chorando aí, as dificuldades, né? Colocando para nós, chorando nesse sentido. É falta de investimento da escola. Mas se a gente tem esse dinheiro para investir nas nossas plataformas, num equipamento melhor, a gente vai auxiliar muitas outras pessoas. Então, nós mesmos estamos pleiteando essa verba junto à Caixa Econômica Federal. Nós somos microempresa e eu consigo pegar até R$75 mil com um juro muito pequeno, com 9 meses de carência para começar a pagar. Olha que maravilha. Então, se você tiver essa chance, não perde, não. Procura esses investimentos, esses recursos, porque eles são muito importantes. Parcerias também de trabalho o tempo todo. Tenho feito muitas lives, muitos trabalhos em parceria. Semana passada eu cantei já abrindo um evento de advogados, que tinha até gente de Angola presente, com cachê. Então, assim, é um outro nicho de mercado que eu nunca havia feito isso. Fora as gravações, as lives, assim, né, que você vai fazendo esse network, como o Nelson fez aí agora com a Adriana, enfim. Então, amigos, é dia a dia, né, Paulo? É empreendendo o tempo todo e pedindo a direção do Espírito Santo de Deus ou no que você acredita para abrir os horizontes e a gente continuar a caminhada. Bom, pessoal, tá notícia triste. Faltam 8 minutos para a gente terminar. Nós vamos fazer as considerações finais aqui. E minhas considerações finais antes da Ellen é o seguinte: hoje a gente viu que quer empreender, né? E eu gostei muito dessa frase que você colocou, sair da caixa, essa definição, porque muitas vezes a gente fica estacionado, estagnado ali e não procura empreender, porque isso é do ser humano, a gente quer tudo pronto. Isso é uma coisa que nós temos, né? Nós somos assim. Não estou dizendo que vocês continuam sendo, nem eu. Isso é do ser humano, né? Então, a gente precisa sair da caixa, gostei disso, do tripé, o que o mercado solicita, qual o perfil que o músico, o perfil do músico que empreende, qual é esse perfil desse músico? E quais os caminhos que esses artistas, nós precisamos percorrer? E a gente precisa estar engajado, otimista e fazer o network. Network, eu sempre brinco. O network, eu sempre falo para as pessoas, gente, olha só, network é ser interesseiro. No bom sentido. Vou atrás daquela pessoa ali, porque eu sei que ela vai ter uma parceria saudável comigo. Então, entre aspas, ser interesseiro no bom sentido. Marcar um café, conhecer a pessoa, apresentar um trabalho também que a pessoa te respeite, né? Um projeto que a pessoa te respeite. Então, a gente precisa ser... E, acima de tudo, otimista, porque muitas vezes nós, como líderes, nós não somos otimistas. E aí quem está com a gente acaba desanimando e a gente fica sozinho, né? Mas, assim, Ellen, o que eu também fico, assim, observando que você e o Damon, você e o Damon, que parceria
abençoada é essa, gente? Você toca piano, canta, ele é cantor lírico. Acho que, olha só que empreendedorismo. Até no casamento você foi esperta, né? Uau, foi oração, né, Paulo? Isso é oração. Os dois são abençoados por terem Amém. essa questão aí, né? E aí, antes de terminar tudo, se desse para você tocar um pouquinho para gente, uma Eu, música, eu não tô, e Ellen, só uma não tô sugestão com para você. teclado. Fala, Gilson. Quando você for tocar em cemitério, isso é um humor, viu? Você canta, coloca assim no folder. Cantamos em cemitérios. Música principal, Ressuscita-me. Aí, com certeza, meu filho. Dependendo de quem for, você vai ser contratado. Com Vai que dá certeza, né? certo, né? Não é? Tem que então, assim, tentar. Ué. então também assim, buscar essa parceria com TI, né? Que é Sim. interessante, a gente precisa Paulo, disso e com agora. profissionais afins da nossa área de humanas, né? Com Exatamente. pedagogos, fisioterapeutas, profissionais da terapia ocupacional, fonoaudiólogos, né? Porque todo mundo Uhum, precisa ter um artista por perto, um regente de coral, um cantor, um sim, instrumentista. Eu não vou exatamente. tocar para vocês agora que o teclado não está montado aqui. Eu tô na sala e o teclado está lá embaixo, na nossa salinha de Ah, tá. estúdio. Então, quem quiser, ela vai mandar um link, então, de algum. Ué, Mando, com pode ser a prazer. capela, ué. A capela. Canto Pode também. ser não precisa ser a música Canta toda, não, aí, um ô trecho. Ellen, Ah, que você gravou por último, Piquititim, tem muita tá, coisa boa lá. Piquititim. Música regional goiana. Ah, Piquititim é do Hamilton Carneiro e José Eduardo Moraes, dois compositores goianos que está também em todas as plataformas, viu? Se você tem coisas gravadas, coloca lá no iTunes, no Deezer, no Spotify. O CD Baby é uma plataforma maravilhosa que te põe no mundo, é muito bacana. E ela ficou mais ou menos assim, ó. Se eu fosse um passarinho, desses bem avoador, desses bem piquititim, assim que nem beija-flor, avoava do gaim e assentava sem assombro nas grimpinhas do seu ombro, mode beija seus beicinhos. E se você deixasse às vezes com o fio do seu cabelinho, no prazo de quase um mês eu fazia nosso ninho. Aí sei que dessa vez, em pouquinho tempo depois, nós largava de ser dois para ser 4, 5 ou 6. La 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 na 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 no no. Piquititim. Ah, que lindo. Excelente. Como a gente Parabéns. Obrigada, Gente, eu obrigada. queria agradecer muito, Ellen, por Obrigada, essas amigo. 2 horas de aula, Ah, de grátis para nós. imagina, prazer. Conhecer aí os colegas, rever outros que tem um tempinho que eu não vejo. E a gente está se vendo aqui. Então, essa pandemia tem feito tanta coisa boa para a gente, rever tanta gente, conhecer tanta gente por meio desse Zoom, que tem sido uma bênção nessa ferramenta nesse tempo, e outras ferramentas também. E que a gente possa sair daqui agora refletindo o que a gente ouviu hoje, nessa tarde, né? Que a gente possa empreender em nós mesmos e, por consequência, naqueles que estão sendo orientados por nós. Na segunda-feira, nós vamos ter a conversa afinada com o Coro Curuminhas e a professora doutora Cecília Cavalieri. Então, tem muita gente que conhece ela é de Belo Horizonte. Então, na segunda-feira, sempre às 15 horas, a gente tem essa conversa afinada. E talvez a gente possa também fazer, Ellen, um segundo fórum de empreendedorismo e a gente Vamos, enfatiza mais algumas coisas, né? E a gente pode claro. fazer um segundo de outra forma, que eu creio que cada um que participou aqui hoje saiu com
algumas ideias, né? Algumas questões. Poxa, ó, anotei, vou pescar. E essa questão aí. Muito prazer conhecer vocês aí do Rio de Janeiro, de Goiânia, pessoal daqui do interior também que está aqui com a gente, os nossos colegas ministros de música que estão aqui, o Magela, a Adriana, tem um tempinho que eu vi a Adriana. E vamos nos encontrar pelos lives aí da vida e pelo Zoom. Tá bom, Paulo, gente? eu deixei meu Sim. Instagram e o canal do YouTube para quem quiser conhecer mais, Tá. seguir, enfim. E hoje à noite, 21 horas, a gente está numa live numa igreja e vai estar lá no meu canal no Instagram também. A gente vai estar com o trio, Damo, eu, a nossa contralto. Ellen Lara, tá, gente? Ellen Lara, musicista. Isso. O Nelson estava falando algo? Como a gente consegue esse CD aqui no Rio? Não tem. Ellen Lara é musicista, né? Me envia seu endereço que eu despacho para você. Tá. O meu já está garantido. Né? Esse Paulo é oferecido que só ele. Ó, eu estou fazendo network, pessoal. Estou fazendo network. Me envia seu endereço no Instagram ou no meu... vou colocar meu telefone também. Eu vou botar meu zap aqui e a gente fala. Joia. Ellen é com L só. Só simplinho. É L-A-N. Tá? É só com Ellen só. Aí vocês... Ellen, coloca lá no Amazon. Sim, mas já está. Já está. Mandei aí. É sugestão, né? Aí fica fácil de adquirir. Fica fácil de encontrar, né? Pessoal, um grande abraço para vocês. Obrigada, gente. Deus Obrigado, te Ellen, mais uma vez. Paulo. Tamo junto. Obrigado a todos que estiveram presentes hoje. Amigos, obrigada. Tchau. Tchau.